E aí, meu filhote, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a vida? Como é que tá o passarinho? Como é que tá o cachorro? Como é que tá a família? Tá bem? Bora para mais uma aula. Essa aula aqui vai ser uma aula diferente, tá bom? Não vai ser uma aula como a gente costuma trazer, mas é uma aula diferente. É uma aula de demonstração. Surgiu uma dúvida na monitoria que foi relacionada ao Teorema de Tales. E eu vou passar assim aqui para vocês a questão do Teorema de Tales. Mas eu quero demonstrar ele para vocês em termos de detalhes. E a partir disso a gente consegue explorar ainda mais a matemática. Demonstrar uma fórmula matemática, demonstrar um teorema, demonstrar sei lá, alguma coisa, né? Provar alguma relação matemática nos estimula, nos ajuda bastante a criar uma certa, como eu posso dizer, nos ajuda bastante a criar uma conexão com a matemática ainda melhor, ainda maior, um maior entendimento sobre a matéria, beleza? E como a gente sempre gosta de estar trazendo aqui para vocês, né? Obviamente, né, a gente não sabe como é que a pessoa já vem, né? Se a pessoa já viu os assuntos que são pré-requisitos para essa aula, mas como sempre, para essa aula em que eu vou demonstrar o teorema de Tales, obviamente, né, minha gente? Porra, obviamente, numa aula de teorema de Tales, não existe nenhum pré-requisito para você entender teorema de Tales. Mas como aqui é uma aula de demonstração, em que eu vou precisar usar algumas artimanhas matemáticas, eu vou precisar que vocês tenham essa consciência, pelo menos, de o quê? Eu preciso que você saiba, pelo menos, semelhança de triângulos, beleza? Se você sabe, cara, pode pular o vídeo, né, em que eu explico toda essa parte de semelhança de triângulos. Se você não sabe, vamos agora, né, tentar entender melhor o que é essa tal semelhança de triângulos e o que ela quer dizer. Bora lá. Semelhança de triângulos. Dizemos que dois triângulos são semelhantes, ou seja, são semelhantes entre si, quando seus ângulos internos são iguais e, por consequência, seus lados são proporcionais. O que isso aqui está querendo dizer? Basicamente, isso aqui é uma frase, né? Basicamente, que eu coloquei para nós. Tipo assim, quando eu tiver uma frase e não tiver isso daqui, ó. Se não tiver isso daqui, é só uma frase normal. Mas quando tem isso daqui, a gente diz que pode dizer que é o enunciado, né? É como a gente enuncia tal relação matemática, tal. É, enfim, é um enunciado, é uma frase que sintetiza e enuncia bem o que é a, a, a ideia matemática, tá? E a ideia matemática de semelhança de triângulos é o seguinte: olha só que a semelhança de triângulos ela é bem condicionada. O que isso quer dizer? Tem alguns pré-requisitos para a gente poder aplicar essa semelhança de triângulos. Como assim? Olha só, os triângulos entre si, basicamente quando é um termo de condicionamento, né? Então ele vai nos condicionar o quê? Basicamente, a semelhança de triângulos só pode ser aplicada quando seus ângulos internos são iguais. Então aqui, ó, ângulos internos iguais. Beleza. Tem mais algum condicionamento? Não. O que vai ter vai ser uma consequência, né? E basicamente, por que que a gente chama de semelhança de triângulos, né? É uma consequência que vai dar o porquê do nome ser semelhança de triângulos. Beleza? E a consequência é o seguinte: seus lados eles são proporcionais. Show de bola? Perfeito? E aí o que a gente vai fazer? Peguei aqui dois triângulos e basicamente a gente vai fazer o seguinte: eu vou dizer para vocês que os ângulos são iguais. Então eu vou dar essa colher de chá. Então eu já vou satisfazer a única condição para que haja uma semelhança entre esses dois triângulos. Então aqui é um ângulo reto, aqui vai ser um ângulo alfa, e aqui, vamos colocar, cadê? Pegar um vermelhinho aqui para nós, vai ser um ângulo beta. Perfeito? Aqui vai ser o ângulo beta, aqui vai ser o ângulo alfa, e aqui vai ser o ângulo de 90 graus. Esses triângulos aqui, deixa eu botar até a letra, né, para eles aqui, ó. Triângulo A, B, triângulo C, triângulo D, E e F. Show de bola? Esses dois triângulos, eles são semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Perfeito. É isso que eu preciso de você, tá bom? Então, o que eu posso dizer, Lucas? Se eles são semelhantes, um detalhe aqui interessante que eu gostaria só de frisar também, por exemplo, aqui, ó. Se aqui, na verdade, se o alfa não estiver aqui embaixo, se o alfa estiver aqui em cima e o beta estiver aqui embaixo,
Eles continuam sendo triângulos semelhantes? Continuam sim. Por quê? Porque os ângulos são iguais, né? Alfa, beta e 90, alfa, beta e 90, tá bom? Ah, Lucas, e, por exemplo, sei lá, se aqui não for alfa, aqui for teta e aqui for gama, aí não são triângulos semelhantes, são triângulos que não são semelhantes, são triângulos distintos, né? Podemos dizer assim. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui o alfa e voltar aqui o beta. Quando a gente tem triângulos semelhantes, basicamente existe uma proporção. E o que isso quer dizer, essa proporção entre eles, entre os lados? Vamos pegar aqui, por exemplo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Qual que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? É esse lado aqui, ó, esse lado BC. Existe uma relação entre esses dois triângulos de proporção entre os seus lados opostos aos mesmos ângulos. Ou seja, peraí, o que eu falei? Existe uma proporção entre os dois triângulos. Olha só. Existe uma proporção entre os dois triângulos, tal qual, de tal forma que seus lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Aos mesmos ângulos são proporcionais. A letra bem bonitinha que eu coloquei para vocês aqui, mas né, vocês vão pausando aí, vocês podem escrever com a tranquilidade que vocês tiverem. Então, o que isso quer dizer? Existe uma proporção entre os dois triângulos, então, que os seus, tal qual, seus lados, de tal forma que seus lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos supor, ângulo de 90 graus. Os lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Qual que é o lado oposto ao ângulo 90? É o lado BC. Então, o lado BC, como ele é proporcional, o que a gente pode dizer? BC, quando a gente disser que algo é proporcional a algo, é a mesma coisa que a gente montar uma razão de algo sobre algo. Então, BC sobre, qual que é o lado oposto? É o lado FE. Vou colocar EF, tá bom? Beleza. Tá. E aí, a gente tem essa relação, né, de sempre. Os lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Então, o lado oposto ao ângulo alfa, então esse aqui é 90, esse aqui vai ser o do alfa, esse aqui vai ser o do beta. Lado oposto ao ângulo alfa, AC, lado oposto ao ângulo alfa, DF. Lado oposto ao ângulo beta. Opa, perdão. Olha só, eu já ia cometer um erro aqui, mas eu acho interessante a gente frisar esse erro. Eu já ia fazer o seguinte, olha só o que eu ia fazer. Lado oposto ao ângulo beta, DE. E lado oposto ao ângulo beta, AB. Eu posso fazer isso? Isso aqui está correto? Não está correto. Por quê? Eu tenho que manter uma certa ordem. Na razão, lembra que na razão tem ordem? Quando eu falo para você é o seguinte, uma razão de entre, sei lá, entre horas e minutos. Sei lá, entre horas e minutos. Você pode colocar minutos e horas ou você vai colocar horas por minuto? Você vai colocar horas por minutos, porque é a ordem que aparece na frase. Então aqui também tem uma ordem. Então é sempre, por exemplo, se eu estou pegando esse triângulo ABC, o lado do triângulo ABC sobre o lado do triângulo DEF, é sempre lado do triângulo ABC, lado do triângulo DEF, lado do triângulo ABC, lado do triângulo DF. Então aqui não pode estar acontecendo, né? Então aqui não pode ser DE sobre AB, tem que ser AB sobre DE. Então isso aqui tá errado. Vamos consertar aqui, ó. Facinho de consertar. E aí, o que eu quis dizer com você? Bom, se os lados são proporcionais, basicamente o que isso quer dizer? Quer dizer que as razões aqui, o que quer dizer uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, basicamente, se eu pegar o lado BC, que é o lado oposto, os lados opostos ao ângulo 90, fizer uma razão entre eles, vai ser igual a uma razão entre os lados opostos ao ângulo alfa, vai ser igual a uma razão entre os lados opostos ao ângulo beta, que vai ser igual a uma constante K. Porque todas essas divisões aqui vão dar o mesmo valor, que eu vou chamar de K, que é uma constante, um valor fixo. Se eu pegar BC e dividir por F, vai dar K. Se eu pegar AC e dividir por DF, vai dar K. Se eu pegar AB e dividir por DE, vai dar K também. Show de bola? Por que isso aqui funciona, Lucas? Basicamente, eu quero que você visualize esses triângulos da seguinte forma. Eu vou tentar aqui desenhar o triângulo maiorzão aqui para a gente poder rotacionar ele e mudar ele de lugar. Porque olha só que interessante. Esse aqui é o triângulo maior. Para construir esse triângulo menor, o que eu fiz? Eu só peguei esse triângulo maior e olha só o que eu vou fazer com vocês, ó. Manter proporção. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, cara, isso aqui, ó, manter proporção. Então, eu não vou aumentar nenhum dos dois lados.
Tipo assim, se eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, por exemplo, repare que eu tô diminuindo aqui, ó. Aqui eu diminuí esse lado aqui. Mas como eu tô mantendo a proporção, sei lá, se aqui eu reduzir pela metade, aqui também é pela metade, aqui também é pela metade. Beleza? Não existe, tipo assim, aumentei esse aqui, ó, diminuí esse aqui pela metade, diminuí um terço desse daqui, diminuí um quarto desse daqui. Não, todos os lados eu tô mantendo a proporção, todos os lados eu tô mudando o seu tamanho na mesma proporção. Show de bola? Então vou continuar aqui, ó. Manter a proporção, bonitinho. Beleza, então bora lá, ó. Diminuiu, diminuiu, diminuiu. Acho que eu diminui demais aí, misericórdia. Ó, 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 ó. Deu certinho, velho. Graças a Deus, o trem deu certinho. Ô, bênção. Amém. Deu certinho. Repara bem. Eu mantive a proporção. Eu peguei esse triângulo maior. Olha só, agora eu vou tirar do triângulo maior, vou formar o triângulo maior. Oh, coisa boa, viu, velho? Deu um errinho aqui, mas é. Eu não sou perfeito, gente. Um errinho aqui de besteira aqui não dá em nada, tá bom? Então, repara. Quando os triângulos são semelhantes, é porque basicamente triângulos semelhantes, eles são construídos a partir de um triângulo, sei lá, um triângulo em que eu vou lá e, por exemplo, sei lá, eu pego esse triângulo de referência, eu pego um triângulo de referência e pego seus lados e divido todos por 2, ou multiplico todos por 2, ou divido todos por 10, ou multiplico todos por 1000, ou divido todos por, sei lá, 12.000, não sei. Enfim, é quando você pega um triângulo qualquer e você mantém a proporção dele, mas você vai alterar o valor dos lados, mas você vai alterar de maneira proporcional. O que isso quer dizer? Você vai, por exemplo, você vai pegar todos os lados e vai multiplicar todos os lados por 2, ou vai pegar todos os lados e multiplicar todos os lados por 3. Show de bola? E aí, por isso que isso aqui vai dar certo, essa razão. Porque, por exemplo, se eu pego o lado BC para eu construir o lado EF, quando eu vou construir o lado EF, o que, que vai dar? Por exemplo, eu vou pegar o lado BC. Para eu construir o lado EF, eu vou pegar o BC e vou, sei lá, não, perdão. Eu vou pegar este lado aqui, o lado EF, e vou construir o lado BC, tá bom? Perfeito. Para eu construir o lado BC, eu vou dobrar o lado EF. Então, BC, na verdade, vai ser igual a 2 vezes EF. Então, BC é o quê? BC é igual a 2 vezes EF. Então, ao invés de escrever aqui, ó, BC, eu escrevo 2 EF. O EF corta com F, então fica aqui igual a 2. E aí, olha só, como eu vou fazer isso aqui para todos os lados, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o AC, eu vou pegar o DF, e vou dobrar o DF e vai ser o AF, vai ser o AB. Vai ser o AC, perdão. Pronto. D. Corto DF com DF. Vou pegar o DE, vou dobrar o DE e vou gerar o AB. Então, o AB agora é 2DE. DE corta com DE, fica 2. E olha só que interessante. A proporção se manteve. Né? A divisão entre as razões deu o mesmo resultado, gerando uma proporção entre os lados opostos aos mesmos ângulos. Show de bola? E esse 2 aqui seria a constante K. E essa razão que eu faço entre os lados já me entrega o seguinte, já me entrega o K, que é o que quer dizer o quê? O que essa constante quer dizer? Essa constante, basicamente, ela quer dizer, por exemplo, aqui é uma razão entre quem? É uma razão entre o triângulo ABC e o triângulo DEF. Basicamente, essa razão aqui, ela quer dizer que, olha só, o triângulo ABC, ele é... Ó, vou pegar esse triângulo DEF e vou passar para lá. Passa multiplicando. Então, basicamente, essa razão quer dizer o seguinte. O triângulo ABC ele é igual ao dobro, a 2 vezes o triângulo DEF. Entendeu? É isso que a constante K quer dizer. A constante K quer dizer, basicamente, por quantas vezes o triângulo aqui do denominador foi multiplicado para chegar no triângulo do numerador. Beleza? Ah, Lucas, mas e se, por exemplo, se der uma fração aqui? Se der uma fração aqui. O que isso quer dizer? Basicamente, se der uma fração aqui, ó, era o triângulo DF, né? Se a razão, se o K for uma fração, o que isso quer dizer? Quer dizer que o triângulo, na verdade, ele não foi dobrado, ele foi, ó, dividido, tá bom? Então, antes, por exemplo, a gente tinha antes que o triângulo ABC era o dobro do triângulo DEF. O que isso quer dizer? Que o triângulo ABC é igual ao dobro do triângulo DF. Agora não, agora o triângulo DF está dividido por 2. Então quer dizer que o triângulo ABC ele é metade do triângulo, das medidas do triângulo DEF. Então eu peguei todas as medidas do triângulo DF e dividi todas por 2 para chegar no triângulo ABC. Então aí esse aqui seria o triângulo ABC, ou perdão, esse aqui seria o triângulo DEF. Para chegar nas medidas do triângulo ABC, eu peguei as medidas aqui e dividi por 2 todas. Tá bom? É isso. E outra coisa, para representar
para representar triângulos semelhantes, como é que a gente faz? Triângulo ABC. Se o triângulo ABC ele for semelhante ao triângulo DEF, como é que a gente representa? Da seguinte forma, olha só. Triângulo ABC, triângulo DEF, a gente representa com um tio. Aqui, ó. Assim a gente representa. Show de bola? Tranquilão? É isso. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou só te passar o que é o Teorema de Tales, para depois eu demonstrar o Teorema de Tales. Basicamente eu vou te mostrar qual que é o Teorema de Tales e... tá? E aí a gente demonstra. Beleza? Então, o Teorema de Tales, ele é o quê? Ele é um método utilizado quando a gente tem três retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Perdão, por duas retas transversais. Esse teorema consegue relacionar segmentos de reta transversais das retas transversais da seguinte maneira. Então vamos pegar o seguinte. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho três retas paralelas, que são essas daqui. Vou chamar reta R, reta S e reta T. Eu vou ter duas retas aqui transversais, que são essas duas aqui, ó. As retas transversais, tá bom? Chamar de reta A e reta B. Não, reta U e reta V, tá bom? T, U, V, né? Perfeito. Tá. E aí o que acontece? O Teorema de Tales, ele relaciona segmentos das retas transversais. O que é um segmento de reta transversal mesmo? Bom, eu vou te lembrar o seguinte. Uma reta não tem começo nem fim. Tá bom? Isso aqui será uma reta. Ela vai continuar infinitamente tanto para a direita quanto para a esquerda. O segmento de reta seria o seguinte. Seria um trecho aqui dessa reta que tem começo e tem final. Mas, tipo assim, o começo pode ser aqui, o final pode ser aqui, mas não importa, tá bom? Que ele tem duas extremidades. Uma reta não tem duas extremidades. Ela vai se prolongar infinitamente, tá bom? Então a gente tem que definir aqui, ó. Olha só. O Teorema de Tales vai conseguir relacionar segmentos das retas transversais. Então, quais são aqui, na verdade, demarcado aqui os segmentos das retas transversais? Olha só. Tem esse segmento aqui. Tem esse segmento aqui. Tem esse segmento aqui. Tem esse segmento aqui. Show de bola? Então, esses são os segmentos das retas transversais que o Teorema de Tales ele vai conseguir relacionar. Show de bola? E aí, como é que funciona o Teorema de Tales? Lucas, me diz. O Teorema de Tales é da seguinte forma. AB, o segmento de reta AB, sobre o segmento de reta DE, é igual a o segmento de reta BC sobre o segmento de reta EF. Como assim? Olha só. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Ou se a gente quiser manipular matematicamente aqui, ó, olha só. A gente pode passar esse para cá multiplicando e passar esse para cá dividindo. A gente pode fazer meio que essa troca, né? A gente pode fazer esse cruzamento. Olha só que interessante que fica. AB dividido por BC é igual a DE dividido por EF. Entendeu? Interessante? Como é que funciona mais ou menos o teorema de Tales? Você pega esse lado e divide por esse, vai ser igual a dividir esse por esse. Show de bola? E aí, como é que a gente funciona esse teorema de Tales? Como é que a gente vai definir, como é que a gente demonstra um teorema desse? Bom, para isso a gente vai precisar construir aqui essas retas aqui, né? Então bora lá. Bora brincar aqui, então. Agora o bichão vai pegar. Vai nada, cara. Tô zoando. O bicho vai pegar nada. Pode ficar de boa. Retas paralelas, tá bom? Reta S, reta S. Opa, é reta R, reta S, reta T, reta U, reta V. Vamos aqui, ó. A, B e C. Show de bola? D, E e F. O que a gente vai fazer, ó? Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Eu vou demarcar com vocês alguns. Olha só, eu quero demarcar com vocês dois triângulos. Isso a gente vai fazer para os dois lados, tá bom? Mas eu quero demarcar com vocês primeiro dois triângulos. Olha só, este triângulo aqui, que eu vou demarcar para vocês como sendo... Bom, eu vou demarcar aqui como sendo ponto, caraca, ponto Q. Então, olha só o triângulo que eu vou demarcar aqui primeiro. Quero demarcar primeiro, então, o triângulo ABQ. Este triângulo ali, ABQ. Ele vai ter esse ângulo aqui, tá bom? Ele vai ter um ângulo de 90 graus.
e ele vai ter este ângulo aqui, perfeito? Agora eu quero demarcar para você também o triângulo ABP. A, B e aqui o P. Então aqui, aqui e aqui. Bom, eu posso te dizer o seguinte, aqui é 90 graus. Por que que ali também vai ser 90 graus? Bom, basicamente porque eu estou traçando aqui uma reta que é perpendicular a essas retas paralelas. Então, se eu estou traçando aqui, quando eu tracei a reta AQ, a reta que vem de A até Q, é uma reta paralela, perdão, uma reta perpendicular a essas três retas paralelas. Então, aqui é 90 graus, 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 beleza? Por conta disso. Então, a gente conseguiu pegar dois triângulos ali. E olha só que interessante nesse triângulo ABP. Aqui, ó, 90 graus. Este ângulo eu vou chamar de ângulo alfa, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, ângulo alfa. 90 graus, alfa, e aqui eu vou chamar de beta. Esse aqui do lado aqui, ó, beta. Beleza. E olha só que interessante para esse triângulo maiorzão ali, ó. Esse triângulo aqui, ó. 90 graus, aqui tem alfa, e aqui então é beta. Ou seja, o que que a gente tem aqui? A gente tem o que eu falei inicialmente, dois triângulos que eles são semelhantes. Show de bola? E antes da gente partir para a semelhança do triângulo, eu só preciso falar para você o seguinte. Ó, este lado aqui a gente chama de AB, perfeito. Ah não, tá tranquilo, não, tá de boa. É porque, não, pode ser assim, ó. Aqui eu vou chamar de aqui, e aqui é o que? Este lado aqui, ó. Esse lado aí vai ser AP, e esse tudão aqui, ó, é o aqui, beleza? Que agora a gente vai colocar na... Agora a gente vai escrever separadinho os triângulos, beleza? Então olha só que interessante. O triângulo ABP é semelhante ao triângulo ACQ. Então vamos lá escrever? Aqui, ó. Triângulo ACQ é semelhante ao triângulo ABP. Então, ABP. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. O que que eu vou falar para você é o seguinte. Você vai ver que eu vou usar, tipo assim, eu vou usar AC, eu vou usar AB, mas eu não vou usar o AQ nem o AP, tá bom? Você vai entender. Basicamente, tipo assim, eu vou chamar esse lado aqui, ó, de AB. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, esse ladão aqui todo, de AC. Mas eu não vou chamar esse lado aqui AP de AP. Eu vou chamar o lado AP, vou combinar isso aqui com vocês, beleza? Eu vou chamar essa distância daqui, ó, de X, e eu vou chamar essa distância daqui, ó, que corresponde ao lado AQ, de Y. Já já vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso. Então aqui, ó, a distância de A até aqui é Y, distância perdão, é AC, distância de A até P é X, e aqui é o AB, tá? E ali a gente tem o que? A gente tem, aqui é o beta, que é o alfa, que é o alfa, que é o beta, e o que a gente tem? Lembra que esses dois triângulos eles são semelhantes? Então o triângulo, ó, como é que a gente escreve? ACQ é um triângulo semelhante ao triângulo ABP. E como eles são semelhantes, seus lados opostos são proporcionais. Então, por exemplo, o lado oposto a 90 graus é proporcional ao lado oposto a 90 graus no seu triângulo semelhante. Então, AC é proporcional a AB. Então, AC sobre AB. Opa. E, detalhe importante também, o lado oposto ao ângulo beta, ao ângulo vermelho aqui, também são proporcionais. Então, y sobre x. Não, lembra que não é x sobre y, porque a gente fez o seguinte. Como a gente fez esse triângulo aqui sobre este triângulo aqui, tem que fazer y sobre x. Tem que fazer o valor desse daqui sobre esse daqui, tá bom? E aí, duas razões iguala numa proporção. Show de bola? Beleza. Vamos deixar, então, esse daqui, ó, separadinho.
Vamos fazer agora o quê? Vamos fazer para o outro triângulo ali. O que eu vou fazer? Eu vou só copiar isso aqui para a gente não ter que ficar desenhando de novo. Só mudar alguns valores. Mudar alguns valores e... Show de bola. Vamos estar invertendo aqui, ó. Pronto. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Ó? Vai traçar a nossa reta aqui. Que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto R. Show de bola. Vou chamar esse ponto aqui de ponto T. E aí a gente vai ter dois triângulos, né? Olha só. Vai ter esse triângulo maior aqui. Que ele vai ser 90 aqui. Vai ser... Opa, perdão. 90 aqui. Aqui vai ser 90 também. Aqui eu vou chamar de um ângulo θ. Né? E aqui eu vou chamar de beta. De beta não. Vou chamar de gama. Olha só que interessante. Este triângulo aqui, ó, é o seguinte, triângulo DRF, ele tem 90, tem θ e tem gama. Agora olha para esse triângulo aqui, ó, DET, 90, θ, então aqui também é gama. Ou seja, esses dois triângulos eles são semelhantes, tá bom? Então a gente vai desenhar eles aqui separadinhos, tá? O que a gente tem? Aqui vai ser o DRF, né? Eu desenhei esse triângulo maior. Vamos desenhar um triângulo menor agora, D, T e E. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu não iria escrever, por exemplo, AP ou AQ, eu ia botar X e Y? É basicamente por conta disso daqui. Fica mais difícil a gente visualizar que a gente vai ter que fazer que a gente vai ter que usar os mesmos valores, né? Porque você vai ver que, por exemplo, o DT aqui, ele vai ser igual ao AP. Então, é mais fácil a gente, ao invés de usar DT e AP, para a gente ficar mais fácil de visualizar, a gente usa X e Y. Então, tudo é x, tudo é y. Então, por exemplo, a distância de D até T vale x e a distância de D até R vale y. Então, D até R aqui vale y e D até vale x. E aí, como esses triângulos eles são semelhantes, como é que a gente representa? Triângulo DFR semelhante ao triângulo DET, tá bom? E aí, como eles são semelhantes, lembrando, né, seus lados opostos, eles são proporcionais. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? Aqui é o lado DF, esse aqui é o lado DE. Então, como eles são semelhantes, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é proporcional. Então, DF sobre DE vai ser igual a, né, aos outros dois lados opostos, né, basicamente o mesmo ângulo, né. Então, vamos pegar o ângulo vermelho, a gente tem o seguinte, tem o X e tem o Y. Perdão, tem o Y e tem o X. Então, a gente faz o seguinte, razão entre Y e X. E aí iguala, né? Porque a razão entre os dois lados, as duas razões entre os dois lados são proporcionais. Então, já provei para vocês que vai dar o mesmo valor. Show de bola? Como esses triângulos são semelhantes, vai dar o mesmo valor. Outra observação agora que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Olha bem para essa figura. O DC, ele é o quê? O DC é o quê? Ele é AB e BC. Então, olha só, vou fazer uma observação aqui interessante. O AC, ele vale AB mais BC. E o DF, ou seja, toda essa distância aqui, ela vale o quê? Vale DE mais EF. Então, o que a gente tem? DF é igual a DE mais EF. Show de bola? Perfeito? Beleza. Tá. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Olha só que interessante. Lembra que eu falei para você guardar aquela equação, aquelas duas equações? Né? Essas duas equações aqui, ó. Cadê? Essa equação e essa equação aqui. Olha só que interessante. As duas chegaram em y sobre x. Y sobre x. Então, tipo assim, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte. Bom, 2 mais 3 é igual a 5. 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que 2 mais 3 é igual a 4 mais 1. E tá certo. Então, A sobre B é igual a y sobre x. Perfeito, ó. AC sobre AB é igual a y sobre x. DF sobre DE é igual a y sobre x. Então, AC sobre AB é igual a DF sobre DE. Então, posso fazer essa igualdade. AC sobre AB é igual a DF sobre DE. Pronto. Então, aqui, ó, bom, basicamente aqui a gente poderia falar que, bom, tá provado aqui o teorema de Tales e tudo mais. Só que eu falei para você que o teorema de Tales é o quê? AB sobre BC, DE sobre F. Tá bom? Mas não tem aqui... Bom, é uma outra forma de a gente pensar. Então, a gente poderia pensar da seguinte forma. Olha só que interessante. Este lado aqui sobre este lado aqui é igual a este lado aqui sobre este lado aqui.
lembrando uma coisa importante, não tem nada, essa regra aqui, ela não vale para esse, tipo assim, você não pode pegar, por exemplo, sei lá, porque eu já vi pessoas fazendo isso aqui, ó. Ah, Lucas, então basicamente eu posso fazer o seguinte, relacionar um segmento aqui da reta transversal com o segmentão, né? Um segmentinho com um segmentão. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, AB, eu uso o BC e eu uso o EF e relaciono isso com o segmentão. Tá errado. Por que que tá errado? Porque essa relação aqui surge da semelhança de triângulos. Se você tentar usar esses outros dois segmentos aqui de baixo, basicamente você vai chegar numa incongruência, vai dar errado. Se você tentar relacionar esses dois segmentos aqui de baixo com um segmentão, vai dar errado, porque esse daqui não compõe um triângulo semelhante. Repara que isso aqui é um trapézio, né, basicamente. Eles são segmentos de um trapézio. Eles são segmentos do triângulo maior, mas não desse triângulo aqui, ó, que é o que é semelhante. Show de bola? Beleza? Então é isso. Então aqui a gente poderia pegar uma relação interessante do teorema de Tales, né? Bom, se você quiser anotar, pode anotar. Essa é uma boa relação até o teorema de Tales, né? Basicamente, esse segmento aqui ser proporcional a esse, e esse daqui proporcional a esse. Enfim, é interessante uma relação, mas tudo bem. O que a gente vai fazer agora é provar o teorema de Tales. Por quê? Olha só, eu vou reescrever isso daqui da seguinte forma. AC, lembra que eu falei para você que AC é AB mais BC, tá bom? Então AC é AB mais BC, show de bola. E que DF é DE mais EF. Então DE mais EF. Bom, deixa eu botar aqui para dividir por AB e para dividir aqui por DE. Perfeito, né? Basicamente eu só troquei, né? Onde tinha AC eu coloquei AB mais BC, onde tinha DF eu botei DE mais EF. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Quando a gente tiver, por exemplo, sei lá, 2 mais 1 sobre 2, sei lá, sobre 3, o que isso aqui pode ser reescrito, né? A gente pode reescrever essa soma de fração, essa fração já somada, em teoria, como sendo uma soma de fração. De que forma? 2 mais 1, e como o denominador aqui, ó, deixa o denominador igual. Porque lembra quando os denominadores são iguais, a gente só conserva o denominador e soma em cima? Então, basicamente é isso. A gente pode pegar e fazer o contrário, né? A soma de cima a gente segmenta, a gente divide, vai 1 para cá e 2 para cá, e escreve o mesmo denominador. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só o que a gente vai estar fazendo. A gente vai segmentar essas somas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, AB e BC, AB mais BC, e coloca o mesmo denominador. AB aqui, igual DE mais EF, então vai ficar DE mais EF. Coloca o mesmo denominador, DE e DE. Só que olha só que interessante, AB sobre AB é 1, então aqui vale 1, e DE sobre DE também vale 1, né? Porque, por exemplo, 2 sobre 2 é 1, A sobre A é 1, então DE sobre DE é 1 também. E a gente pode cortar um desse lado com um desse lado, vai ficar igual o quê? Vai ficar, então, a gente vai ter o seguinte, BC sobre AB é igual a EF sobre DE. E olha só que interessante, a gente chega na relação que a gente tanto queria. Como assim, Lucas? Olha só, mas não tá. Tipo assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode só inverter. Trocar. Isso aqui a gente pode fazer. Numa igualdade de frações, a gente pode, se a gente quiser, a gente pode fazer com que o numerador vire denominador e o denominador vire numerador, se a gente fizer isso para as duas frações. Não dá pra gente fazer tipo assim, só assim, ó. Aqui virar BC e aqui, perdão, e aqui virar AB. Não, isso aqui não tá correto. A gente tem que fazer isso para as duas frações. Então eu troquei aqui, eu também tenho que trocar aqui. Então tá bom? Então aqui vai ficar DE sobre EF. E aí a gente chegou no teorema de Tales? Chegou no teorema de Tales. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Show de bola? Entendeu agora como é que funciona o teorema de Tales? Como é que a gente demonstra esse teorema de Tales? Como é que a gente consegue explorar bastante essa ideia do teorema de Tales? Olha só que interessante. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. E a gente acabou também descobrindo outra relação que a gente tem aqui, ó. O AC sobre AB é igual ao DF sobre o DE. Tá bom? É isso. O teorema de Tales também ele vai ser muito utilizado em algumas questões matemáticas. Cai bastante no Enem. Ele é um assunto que é bem contextualizado. Geralmente é uma questão que tem o rio aqui, não sei o que, blá blá blá, enfim. É um assunto interessante para você treinar, beleza? E é isso, faça muitas questões, treine bastante e eu vejo você na próxima aula. Mas antes, eu gostaria só de deixar vocês aqui, ó, minhas referências, tá? Livro do Dante, aqui de matemática, beleza? E lembrar para vocês o seguinte,
Esse é um conteúdo que está sendo disponibilizado gratuitamente e sem fins lucrativos. Mas, se as aulas estão te ajudando, se você quer retribuir e contribuir para que novos projetos aqui surjam, se você quiser, aqui é a chave Pix ou o QR Code para você escanear. Vai me ajudar bastante, tá bom? E é isso, galera. Eu vejo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham principalmente entendido. E eu vejo você na próxima aula.